Então, o assunto já tá batendo já há um tempo, né? Mas parece que os podcasts só perceberam agora, né? Eu já tô acompanhando já há uns 15 dias, mas a galera quis falar agora. Teve essa repercussão porque teve um grupo lá de um pessoal bem exótico aí que falou que achou... Eu não encontrei, Sérgio, nas apresentações deles, eles falando sobre bobinas nem eletricidade. Eu vi eles falando sobre aquela espiral que desce no tubo, né? E poderia ser escadas e tal. É. Mas aí a galera já começou a falar que a tese do Tesla estava certo, né? Que a pirâmide era geração de energia. O Tesla realmente acreditava nisso, né? Ele até inspirou aquela torre dele nesse Na conceito pirâmide, das né? pirâmides, né? Mas assim, deu repercussão, né? Por causa dessa apresentação que alguns pesquisadores Eles fizeram. são ufólogos mesmo? Eles são metidos ufólogos, né? O Filipe Obiond menos, né? Que é o único ali que é engenheiro e tal, mexe com o satélite SAR, né? Mas o Armando May, que é o egiptólogo autodidata, né? Aham. De 30 anos de estudo egiptológico lá, de estudo do Egito. Eles mexem com ufologia. A Nicole, que eu esqueci o sobrenome dela, que é A dona do canal, né? auto-intitulada assessora de imprensa do projeto, também fala de alienígena. E o Malanga. Conrado Malanga também. Apesar do Conrado Malanga é professor de química, né? Na Mas ele não Universidade é de mais. Pisa. Se você procurar na universidade, o nome dele não tá mais lá. Aí embaralhou química com, né, como é que é, alquimia, né? Então, realmente, eu entrei nessa história pensando, isso é palhaçada. Só que aí depois que eu vi que tinha um artigo de 2022 e que eles tinham uma formação acadêmica, eu falei, e eu vi que o Filipe Obiond parecia ser um cara mais sério entre eles, acho que não fala muito de ufologia. Eu falei, vamos ver qual é desse negócio aí. Aí eu me empolguei um pouquinho de ver. Só por causa disso. Foi o contrário. Muita gente olha e fala, deve ser sério. Aí olha e fala, pô, isso aqui é maluquice. Eu fiz o contrário. Eu comecei pensando em maluquice total. Depois eu falei, não, dá pra aprender uma coisa ou outra aí sobre o radar de abertura sintética. Mas não por uma aplicação que eles fizeram, cara. Senão, é o que eu falei até lá no Sem Fim, cara. Se aquilo lá que eles mostraram fosse verdade, cara, acabou meu emprego, por exemplo, entendeu? Que a gente usava só radar, dá pra enxergar baixar tudo, petróleo, né? Eu acho que tem até um desdobramento bélico também, por causa das bases Pô, subterrâneas. imagina. Eu acho que tem um interesse das potências de que uma tecnologia como essa não chegasse nas mãos de qualquer um, né? Porque senão é algo perigoso. Mas até pra explicar pra galera aqui, é o seguinte, essa história da pirâmide, usando coisa externa, ela começa um pouco antes até. Lá em 2002, 2003, né? O pessoal fez um estudo usando muons. Muons são partículas de alta energia, raios cósmicos que a gente chama, né? Quando o raio cósmico chega na atmosfera da Terra, ele se divide em partículas de alta energia. Uma delas são os muons. O pessoal fez um estudo de muografia, que chama, e com a muografia eles descobriram algumas câmeras que não tinham sido encontradas, principalmente na pirâmide de Kelps. Esse estudo é um estudo muito legal e tal, certinho. Aí em 2022, esses caras aí de agora, eles publicaram um artigo numa revista chamada Remote Sensing. Que é peer review, né? Revista, Que é né? peer review, mas você chegou a ler os comentários dos revisores? Não. É o mais legal, cara. É o comentário eu sei que ela é open source, né? Que é Creative Commons, eu não sei se isso prejudica, ela é né? open source. Assim, tem negócio de publicar, tem várias coisas. Não tem problema nenhum. O cara publicou, tá publicado, entendeu? Seria um dos revisores escreveu assim: não entendi nada dessa matemática, mas parece algo interessante. E aí aprovou, né? No final das contas, sendo peer review, sendo open source ou não, os caras aprovaram o artigo deles, tá lá. E eles usam o SAR, que é o radar de abertura sintética, de um satélite europeu, 2 satélites, na verdade, estão a 670 km de altura, para mapear o interior da pirâmide. Até aí tá beleza. 2022, cara. Né? Em 2022, para mapear o interior da pirâmide. Então, o sinal do radar vai. Radar, ele é muito bom para você encontrar coisa vazios. Oco, né? Então, por exemplo, eu usei muito, eu fui a primeira, isso eu digo com orgulho, eu fui a primeira pessoa no Brasil a usar um negócio chamado GPR. E eu usei GPR para 2 estudos muito legais. Sabe qual foi o primeiro estudo que eu fiz de GPR? Eu fui mapear os túneis dos presos no Carandiru. Entendi. Caramba, hein?
Porque Caramba. o sinal do GPR, ele é bom porque ele detecta vazio. E o outro trabalho que eu fiz muito legal foi mapear a tubulação da Petrobras escondida. Tubulação da Petrobras muito antiga, o pessoal Sim. não sabia onde que estava. Quando o sinal do radar ele encontra um vazio, ele dá uma assinatura muito característica. Entendeu? Vem com uma cor diferente? Ele dá uma anomalia mesmo. Uma anomaliazinha. Aí aquela cor ali a gente põe a cor que a gente quiser. Tá. Mas ele dá uma anomalia muito grande. Uhum. Então, eles usaram o radar em 2022 justamente para estudar as câmaras Uhum. das pirâmides. Porque a Interno. câmara ela é um vazio. É, A pirâmide, o pessoal não. Pra quem não sabe, a pirâmide ela é toda maciça, tá, pessoal? é. A pirâmide é maciça. E o que importa na pirâmide, na verdade, está subterrâneo. Que é a câmara mortuária Sim, lá, sim. né? O sarcófago dos caras Sim. tá a uns 7, 10 metros de profundidade. Só que tem algumas pirâmides que elas têm câmaras ali, né? Uhum. Corredores e tal. Aquilo lá Sim. fica um vazio. E o radar ele é muito bom para isso. Tanto que aquele artigo lá deles, eles realmente encontraram esses vazios Sim. Umas usando. câmaras que tem um telhadinho, né? Estranho. Isso. Que eles falam que parece um sanduíche de São várias peças de granito, né? Isso aí. Uhum. Porque aí encontra esse vazio. Uhum. Aí agora, cara, eles usaram a mesma técnica, o tal do SAR, que é o mesmo radar, a mesma coisa que ele usou. Só que aí para descobrir coisa a 600 metros de profundidade. Aí acabou, cara. Porque o radar, ele não penetra o solo. Ele não tem penetração. O sinal do radar, na hora que ele chega na Terra, ele é totalmente filtrado. Então ele penetra, sei lá, às vezes 30 centímetros, às vezes 1 metro, 2 metros, no máximo 2 metros, assim. Entendi. Se for um caso muito extremo. Eles estão usando um satélite que é muito antigo, então muito provavelmente aquele radar lá daquele satélite não é dos melhores que tem também. Entendi. Entendeu? O que eu falei é o seguinte, cara, seria sensacional pelo seguinte: o grande problema na área de mineração e na área de petróleo é você adquirir o dado. Uhum. Imagina se o radar funcionasse, cara. Tem um monte de satélite com radar, Sim. cara, eu não preciso mais adquirir dado. Uhum. Eu espero o radar passar, o satélite vai passar, passa em cima de uma mina, por exemplo. Pô, 600 metros de mina, dá tranquilo. Daria pra mapear, beleza. Entendi. Entendeu? Ah, por isso que você falou que você perderia o emprego. Perderia emprego, cara. Todo mundo, porque, Muita cara, gente ia passou o perder. radar, acabou, cara. Entendeu? O radar mapearia. Achou tudo. Só que o radar não penetra, cara. O radar penetra muito pouquinho. Você tá dizendo então que os caras inventaram um negócio? Cara, eles inventaram. Agora tem um negócio. O que o cara quer, o porquê que o cara fez aquilo? Sim. Ele está praticamente vendendo. Uma patente dele, né? O Filipe Obiang, né? Exatamente. Uhum. Que é um método lá de processar o dado. Tipo um processador, um software, né? Ele tá vendendo um software, Sim. na verdade. Que ele promete que o software dele faz um processamento e consegue recuperar aquilo. Entendeu? Então, assim, primeiro, por que eu acho que ele fez aquilo ali? Ele fez aquilo ali para arrumar alguém que compre, Uhum. ou arrumar investidor. Tá. Entendi. Porque numa dessa, cara, ele joga aquilo ali, aí tá um cara lá e fala, pô, cara, eu tenho uma grana Tá aqui. com o dinheiro sobrando, Quer né? dizer, eu vou investir nesse cara, meu. É, Vai que gostei. sai alguma coisa aí. É. Entendeu? Então, eu acho que ele fez por causa disso. Porque ele tá querendo vender aquele software dele, Sim. que ele promete um processamento, pá, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele não dá muitos detalhes, porque, tipo, é o segredo dele, né? É, sim, é o entendi. segredo, Segredo industrial do cara, dele. é. Tá ali. Só que, cara, se esse negócio assim realmente funcionasse da maneira que ele fala, ele ficaria milionário. Seria uma revolução, né? Pô, seria uma revolução, cara. Uhum. Ele aplicaria em mineração, na área de petróleo e várias outras áreas, cara. Várias outras, entendeu? É. Mas eu acho que se misturar com o ufólogo lá não foi uma Não estratégia foi uma muito boa boa de estratégia, marketing, né? Não É. foi uma boa estratégia. Ele dava aula na universidade em Glasgow lá e não, É. não dá mais. Acho que era professor visitante só, Exato. né? Não sei o que aconteceu. Exatamente. Eu até queria saber, não sei se você sabe, Ah, porque assim, logicamente, a gente fica preso aqui no Brasil, Sim. aqui deu essa repercussão toda, É. né? Eu conversei com o Henrique do Estranha História, ele falou que parece que no mundo também deu uma repercussão, né? Deu. Não sei se foi como aqui, mas eu vi Eu vi, por exemplo, no X, tinha muita gente comentando, o pessoal do exterior que eu sigo. É. Mas muito indo pra essa linha esotérica e tal, né? O pesquisador lá, o grupo pesquisador lá, os três, Sim. eles falaram que encontraram o que exatamente? Encontraram essas bobinas, encontraram essa matriz Não, energética? eles mesmo não falam em bobinas, eles falam em colunas, né? Colunas ocas, né? É. E com uma espiral que desce, que eles sugeriram que poderia ser uma escada. Que eles mostraram até algumas imagens, né? Teve uma apresentação, acho que a mais longa que eles fizeram, que foi para uma plateia, né, de 900 pessoas. Tem 3 horas e 50, assisti. E aí, meu querido, assisti inteiro, né? É. E foi até a parte do Filipe Obiang, porque eu não tive tempo de destrinchar isso.
Ele dá uma explicação que ele fala o seguinte, ele ilustra com um cara com uma bolinha num lago, batendo a bolinha assim, aí sai as ondas, né? Na água. E aí ele bateu duas bolinhas, ele falou que ele conseguiu potencializar o sinal quando um sinal encontra com o outro, aí ele mostra umas equações. Faz sentido isso? Não é minha área. Pro radar não faz, cara. Nenhum. Não dá pra aumentar a profundidade que o radar consegue... Não dá, cara, porque o sinal do radar, ele é absorvido pela Terra, entendeu? O argumento dele é esse. Aí eles mostraram, por exemplo, algumas represas e construções conhecidas e eles fizeram umas 10 aplicações antes de usar na pirâmide, né? Aí eles pegaram essas aplicações, treinaram a inteligência artificial para ler a imagem e aí produziram aquelas imagens por inteligência artificial em cima dos dados, né? Aí pra mim que me pegou também, cara. Me pegou. Porque o cara ele pegou a imagem dele, quer dizer, ele não interpreta a imagem, ele deu pra IA interpretar a imagem, cara. E no caso de dados, assim, dados geofísicos, né? Porque o SAR nada mais é que um dado geofísico, não é assim que a gente interpreta, cara. A gente cria um modelo, e o modelo que a gente chama de modelagem inversa, entendeu? A gente vê que a gente tem um sinal. Aquele sinal foi causado por alguma coisa que está em subsuperfície. Sim. Aquilo lá pode ser o quê? Pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um tubo enterrado. Entendi. Aqui na USP, no departamento, no IAG, na frente do IAG, a gente tem um terreno, que é o terreno até do departamento de física. Legal. Que a gente pegou o terreno com eles e enterramos várias coisas ali. Entendi. Então a gente sabe o que está enterrado. Isso. E passa um sistema em cima. Isso. Esse é aquele que vem empurrando mesmo, assim, né? Esse é o GPR. Tá. Esse é o GPR. O GPR é que você empurra por cima, assim? Tipo um carrinho com rodinha? Um carrinho com duas anteninhas. Tá. É isso aí. Mas a gente passa vários métodos geofísicos ali. Sei. Porque como a gente sabe que está enterrado, a gente sabe qual é o sinal que ele dá. Então, a modelagem que a gente chama de sinal geofísico é assim que ela faz, cara. Você não pode dar isso para uma IA para ela... Não, dá para IA e a IA interpreta. Não, o argumento que ele usou foi que eles fizeram mais ou menos isso. Eles usaram em estruturas que eles já sabem o que tem conhecidas. Eles deu 10 exemplos lá de uma represa, um túnel. E aí, a partir daquela comparação, eles foram aprendendo a traduzir o sinal, né? Fazer essa modelagem. Ele argumenta isso. Até no de 2022, tipo, eles não... No de 2022, eles não descobriram nada novo. Não foram tão ousados. Mas eles, pelo menos, eles sabiam onde estava a câmera. Sim. E aí, com o radar mostrou exatamente onde estava a câmera, porque essa é a aplicação dele mesmo. Eu vi a apresentação deles lá, fiquei horas vendo, fui e voltei nessa apresentação deles e tal. E aí eles põem esse negócio da IA para interpretar, eu achei muito esquisito isso aí. E o lance lá que ele faz de potencializar o sinal, aquilo lá, geofisicamente, não tem nada. Agora, eu não sei se ele tá usando um outro método. Eu também não... O cara falando italiano ali Então, mas ele não deixa isso claro. Ele não deixa isso claro hora nenhuma. Não sei porque ele tá escondendo, porque é um segredo dele. Tem um interesse, né? Entendeu? Aí não dá pra saber. O que eu entendi no final das contas é isso. É um cara querendo vender um software. Sim. Se aliou àqueles caras ali, que são caras que têm um certo nome, uma parada. Tem público. Tem público. Soltou aquilo ali, cara, e... Cara, vamos ver. Soltei aí pro universo. Pra onde vai, né? Eu não sei se ele é uma estratégia de captar recurso, né, também, né? Às vezes eles saíram da universidade porque foram considerados lunáticos lá e estão tentando capitalizar em cima do público mais ufológico. Né? Porque tem uma hora lá que ele fala, até pergunto pra ele, ele fala assim, cara, a gente não pode mais ir além disso. Pra ir além disso, a gente precisa de um equipamento tal, precisa... Foi então, honesto ali, né? As coisas que ele fala, pra mim, o que deu a impressão foi o seguinte, cara, eu tô aqui pra captar ou pegar algum investidor. Entendi. Entendeu? Ou alguma coisa pra eu poder continuar de algum pra eu jeito. fazer o trabalho mais sério, né? Mais profundo. Eu fazer, entendeu? Sim. O trabalho, fazer um trabalho tá tranquilo, cara. Isso aí não tem problema nenhum, entendeu? Agora, isso é um fato. Eles, hora nenhuma, falam de bobina. O problema é que quando isso aí espalhou... A galera já, né? Aí veio a galera, né? Aí... Eles não falam de matriz energética. Eles falam de coluna. Não. Eles falam só de coluna. Coluna oca. Porque e também não fala de alienígena. Não fala. Eu acho que nessa apresentação não, né? É que eles usaram um canal de ufologia da Itália, da Nicole lá. Ticolo, acho. Isso, Ticolo, né? Ticolo, né? Nicole Ticolo. Que ela tem um canal famoso. Mas ela também se apresenta como doutora em perícias gráficas, né? Acho que ela faz trabalho forense de análise de
Cara, mas aí é aquele negócio do famoso apelo à autoridade, né? Não tem nada a ver com a pesquisa, mas eles botam ela, eles chamam ela de doutora também. Eu falei, doutora de quê, né? Doutora... Aí, que a galera sabe que tem que ter um apelinho à autoridade. Porque aquilo lá, pô, cara, não é qualquer Zé Mané que tá falando, é uma doutora que tá falando, entendeu? Então vamos botar uma... Aí passaram a vinheta, ela vestida de egípcia. Eu falei, ó, essa abertura da vinheta já prejudicou a credibilidade do projeto em 78%. Ela, assim, pô, deve ser uma senhora de uns quase 60, 50 e poucos anos. Ela novinha, parecia que tinha 15 anos com a roupa egípcia. Aí uma linguagem gráfica tosca, tipo anos 80. Eu falei, ih, rapaz, isso aqui já não desceu legal. Não, e ela faz os negócios que é o portal temporal das pirâmides. Ela tem umas paradas que é uma viagem. Não, então, aí que prejudicou, porque o primeiro vídeo que eu vi desse projeto foi ela apresentando o projeto, que é Projeto Cafre isso SAR 2025. Aí eu falei, vamos ver o que é isso. Aí aparece doutora Nicole Ticolo e tal. Eu falei, pô, deve ser legal essa parada. Aí ela falou, encontramos com essa pesquisa os salões de Amente. Falei, porra, salões de Amente, pô, o mundo dos mortos do Egito. Então ela já foi lá na frente e falou que eles encontraram o mundo dos mortos nas lendas de Zep-Tep. Falei, putz, isso aqui não vai terminar bem, meu irmão. Aí eu falei, vou ver como entretenimento, né? Mas pra entretenimento é bom. Mas explica pra galera o que é Amente, é que a galera não vai saber o que é. Os salões de Amente, vou dar um exemplo pra ficar bem claro. Na Bíblia, traduzida pro copta, que é o Egito, a palavra mente é a palavra para inferno. Então, quando fala de inferno na Bíblia, é a mente. Então, a mente seria tipo o Hades da mitologia grega, o mundo dos mortos, né? E existem profecias de que quando encontrasse esse salão do mundo dos mortos, a humanidade ia ter uma evolução de consciência e tal. Aí fica um negócio bem nova era. Lembra um pouco até o Aleister Crowley, né? Que ele falava muito sobre Egito, a Era de Horus e tal. Aí eu falei, ih, rapaz, pô, tava achando que era um troço mais científico, né? Uma parada mais esotérica, né? Aí ficou meio estranho essa parte. Então, eu pensei, cara, se é pra ter legitimidade acadêmica, essa assessora de imprensa não tá ajudando, não.